Oi para todos, todas, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de onde vocês estão. Nós gostaríamos de dar a bem-vinda a esse segundo webinar da comunidade de prática para o cadastro, registro civil e estatísticas vitais na América Latina e o Caribe. E hoje é um grande prazer estar com vocês, especialmente nesse momento de troca técnica, onde vamos abordar uma questão-chave da articulação interinstitucional e os processos de transformação digital no registro civil e estatísticas vitais. Gostaríamos de agradecer muito a sua participação e ao longo dessa sessão vão conseguir deixar as suas perguntas na área de perguntas e respostas e no final vamos deixar alguns minutos precisamente para responder às perguntas. Mas prévio ao início do nosso webinar, gostaria de apresentar a Mirna. Mirna, bom, vocês já conhecem, né? Mas vou dar a palavra para a Mirna para apresentar o website que tem sido trabalhado pela OPAS. Mirna, como você está? Hola, Chiaki. Oi, Gracias. Tiaki, Hola a muito todos obrigada. y Oi todas. para todos, todas. Sí, es Mina Eu sou Marti. a Mirna Mati Soy e sou asesora regional consultora para sistemas de regional para información sistemas de y informação salud e digital saúde digital de la Organización da Panamericana de la Salud. OPAS. Un avisito más antes de E pasar a mais uma sitio web. informação antes de passar a falar do Este website é webinar, como que todos esse los que webinar, hacemos, está como todos os que traducido estamos fazendo, está eh, sendo al traduzido, español, al interpretado inglés, al para o portugués y al espanhol, francés. Así inglês, que pueden ustedes português e buscar francês. o en las Então tres vocês cajitas podem o procurar os en três el globo de pontinhos interpretación y ou elegir el o idioma globo de que interpretação e escolher mejor o idioma que vocês prefeririam les ouvir guste escuchar. a nossa fala, tá? Brevemente, Daqui a pouco vamos a aprovechar el vamos webinar de aproveitar o hoy webinar de para hoje compartir con para ustedes una compartilhar cosa que junto venimos com vocês uma trabajando coisa que temos ya hace un tiempo trabalhado acá con todo há el um tempo equipo, já com toda a que equipe, es el sitio web que é o de website Registro Civil de y registro Estadísticas civil Vitales, e estatísticas orientado, por vitais, supuesto, en todo lo que tiene que focado, ver con logicamente, em la tudo que tem a transformación ver com digital. Espero que se esté transformação viendo el sitio digital, web. tomara que estejam Sí, enxergando o sí, ok, website. perfecto. Bueno, este sitio E web, acá yo esse les voy a poner en el website, chat acá eu vou deixar no chat la página, el a enlace, página, o website, y o ustedes van link, a poder acá hacer un e vocês recorrido vão de ese conseguir sitio web fazer um incipiente. percurso Hemos em hecho un um trabajo website legal. Fizemos um de trabalho búsqueda, de de procura, curación de contenidos, de entonces ustedes acá procura van de a poder conteúdos, e encontrar aqui vão un conseguir poco las achar um áreas pouco de essas áreas trabajo en de la que estamos trabalho nosotros como nas quais Organización nós, como Panamericana de la Salud, Organização estamos Pan-Americana da Saúde, abocados en este estamos tema, que es la focados transformación nesse tópico digital que é a de los transformação sistemas de digital registro civil y dos estadísticas sistemas de vitales. registro civil e Todo estatísticas lo que tiene que vitais. ver con la Tudo o que tem a alfabetización ver digital, com ustedes van a encontrar alfabetização, estas solapas, letras, estas, digital, vão estos conseguir botones para esses poder acceder botões. Então, también a todo para lo que tiene aceder que ver também con la a tudo que tem a ver CIE com 11, a a CIE todo lo que 11, tiene que a ver tudo que con tem a ver documentos com técnicos documentos de este técnicos tema y de desse temas de tópico transformación e digital en de questões general, de transformação y digital em geral. un enlace E um de link, acceso então, um especial a acesso especial experiencia de para a países. experiência de países. Voy a hacer un breve recorrido Vou para dejar a fazer um Javier que percurso pueda curtinho exponer. para deixar o Ustedes Javier van a encontrar acá apresentar un e vocês botón para vão achar poder aqui um botão suscribirse a la para lista se de cadastrar distribuidor no de unidad listado de de práctica distribuição y van a poder comunidade de acceder a prática e información vão y a conseguir ver aceder a con informações la que têm a ver transformación com a digital transformação digital, específicamente de los sistemas de especificamente dos registro civil sistemas y de estadísticas vitales registro civil e con la estatísticas vitais. alfabetización digital. Com essa parte também de Acá alfabetização van a digital, ver el quando a acceso a gente quer experiencias aceder. de Depois países. tem o Nosotros acesso a experiências de hicimos un punto que países. nos Isso é um parece ponto que a súper gente interesante acha que é muito mostrárselos interessante y mostrar para darlo vocês e fornecer como un como servicio um que tiene serviço, que ver né? con Que tem a nuestro ver número com o especial nosso de número la especial revista. do El número especial de la jornal. revista Esse que número sacamos especial el do año jornal que pasado nós y en el cual tiramos ano tenemos passado e no qual 9 artículos temos 9 científicos artigos relacionados científicos con diferentes experiencias relacionados de com países de diversas transformación experiências de digital países na transformação de los digital sistemas de registro civil y dos estadísticas sistemas de vitales. registro civil
e estatísticas Este vitais. es un espacio que Isso é va um espaço que renovándose, en vai el que vamos a ir aumentando, no colocando, qual además vamos de las deixar, experiencias além das documentadas en experiências nuestro documentadas número especial de la no Revista nosso número Panamericana de Salud especial Pública, da vamos a ir Revista colocando Pan-Americana de Saúde nuevos Pública, vamos artículos deixar também científicos uns que tienen novos que ver con artículos experiencias de país, científicos que más têm a ver com experiências los de país, resultados de una além convocatoria dos que quieren resultados de hacer um ellos chamado que para daqui a pouco identificar vamos buenas lançar para prácticas identificarmos en boas este tema. práticas nesse tópico. Con respecto a lo que es la CIE 11, van a Enquanto a tener CIE toda la 11, vocês vão información ter todas essas de los informações enlaces para dos poder links para conseguir acceder também a la acederem automatización y à automação digitalización como e a DORIS, digitalização a la como a AFI DORIS, para a AFI também, integrar la para CIE a los integrarmos sistemas a CIE de para os información sistemas de de los informação países dos y países otro tipo de e outro información que tiene tipo que de ver con, informações que por têm a ejemplo, ver la com, familia de por clasificaciones. exemplo, En as cuanto a la famílias de documentación, classificações. Enquanto a documentação también van a poder encontrar aquí também vão todo lo que conseguir tiene que achar ver con aqui tudo documentos que tem a ver com técnicos, documentos estrategias y técnicos, documentos oficiales de la estratégias e OPS documentos y oficiais da documentos de UPAS e referencia que documentos son de de referência otras que são de instituciones. outras Todos están instituições. ordenados y Tudo accesibles está para organizado que e la acessível búsqueda aqui sea un para que a poquito más procura seja um pouco mais organizada y puedan organizada estar agrupados e que de acuerdo consigamos a estar las agrupados de necesidades de acordo cada às uno. necessidades de cada um. Y por último, bueno, como les había E, dicho, en lo que finalmente, tiene que como ver já con la falei, no que alfabetización tem a ver digital, com próximas a parte da actividades, alfabetização los webinarios digital, van a as poder próximas ser atividades, accesibles desde acá webinars, y todos los que cursos vão estar disponibles. acessíveis daqui En sí es un e sitio que todos os intenta cursos concentrar disponíveis. un poco É todo lo um que hacemos, website que foca lo que tudo o que hacemos en estamos cuanto a mapeado de fazendo num procesos, lo lugar, que hacemos en mapeamento de cuanto a processos, modernización de los sistemas a parte y la da transición a modernização la de CIE y la sistemas, a alfabetización transição digital. assim, Son nuestras áreas e de a cooperación alfabetização técnica en el digital são tema. as nossas áreas Y de que bueno, colaboração técnica esperamos no que tópico e puedan esperamos que acceder, vocês que consigam disfruten de acederem, este espacio que consigam de aproveitar esse conocimiento, este espaço de espacio conhecimento, esse compartido, espaço donde compartilhado, esperamos onde esperamos, de manera interactiva ir de forma agregando interativa, cada mes ir o adicionando a cada cada dos mês semanas ou nueva cada 2 información, semanas, sobre novas todo informações relacionada especialmente a nuestra relacionada cooperación com a nossa técnica y cooperação a técnica documentación que sea e a importante para documentação que seja compartir. importante Así que para bueno, compartilhar. Então, muy agradecida por su tiempo y les voy agradeço a muito dejar o seu entonces tempo ahora con Jackie que lo va a e vou presentar deixar a Javier. com Muchísimas Jackie, que vai gracias, apresentar o Mariana. Javier. Está súper la Muito palabra, obrigado, Javier. Mirna, esta Bueno, maravilhosa página. para iniciar hoy día E nos bom, acompaña para el doctor começar Javier hoje, então, Vargas. temos o Dr. Javier Javier es Vargas. médico O Javier cirujano, é es doutor, magíster ele é en cirurgião epidemiología y e doctor en magíster medicina em y epidemiologia, cuenta con doutor de una medicina, destacada y e larga também trayectoria tem uma como longa consultor trajetória tanto como nacional en consultor Perú como nacional no internacional Peru e en los também sistemas de internacional información de la nos salud para sistemas de a la informação da iniciativa saúde, Bloomberg, por para a ejemplo, Data for iniciativa Health, Bloomberg, por y exemplo, también Data para la for Health, Organización e Panamericana de também la para a Salud. Organização También es Pan-Americana da profesor e Saúde e o PAS. investigador en Também é epidemiología professor, en sistemas de pesquisador em información de la salud. epidemiologia e sistemas de Entonces, Javier, muchas pesquisa de gracias por saúde. Javier, acompañarnos então, y te damos muito la obrigado más por estar cordial conosco bienvenida y te e cedo la palabra. damos a bem-vinda e Muchísimas tem toda a gracias, palavra ao Jackie. senhor. Muchísimas gracias a Muito todos. obrigado, Shaki, muito Voy obrigada a compartir com mi, todos. mi Vou pantalla. compartilhar a Hacer minha esto tela agora, só um minutinho. Vamos para la falar dos formación fundamentos digital. das boas práticas para a Y transformação digital. bueno, lo que queremos es E bom, que enfocarnos no en la gostaríamos de focar tecnología, não sino na en los tecnologia, procesos, mas en nos las personas, processos, nas en la calidad pessoas, del dato, na qualidade en dos la dados, gobernanza na institucional para lograr ese governança proceso. institucional Para para ello conseguir vamos esse a processo. E para recorrer isto, qué cosa vamos es el percorrer sistema o y la que é o transformación digital en sistema, o buenas que é prácticas. transformação Vamos digital, as boas a práticas. Vamos presentar fornecer, las vamos buenas apresentar prácticas as y los boas factores que pueden práticas afectar el e os proceso de fatores que poderiam transformación afetar o processo da digital. transformação digital. Bueno, el sistema de Bom, registro civil y o estadísticas sistema de vitales registro civil e es estatísticas vitais sistema é um que sistema funciona que soportado por funciona las apoiado, oficinas suportado encargadas pelos del registro civil escritórios en cada encarregados país, do registro civil las de cada país, oficinas encargadas de la estadística nacional aquelas y encarregadas por el das sector salud. estatísticas En la nacionais e medida pelo que setor de cada saúde uno de também, que estos tem cada um pasos que se desses señalan en passos este apontados aqui gráfico
nesse gráfico, desde a notificação de um evento vital até o cadastro e registro também no registro civil, e a colheita dos dados e a produção das estatísticas vitais do país encarregado do escritório da estatística. Esses processos dependem atualmente, na maior parte dos países, do papel, né? Isso está conectado a demoras, perdas de formatos e pode gerar um subcadastro e baixa oportunidade na disponibilidade das informações. Então, a transformação digital procura precisamente identificar esses processos e melhorá-los. Melhorar o processo em geral. Mas o que é transformação digital? Não é só virar um formulário, um formato que esteja em papel, a um formato que consigamos aceder através de uma tela. Implica redesenhar os processos, fornece essa oportunidade para isso, para que as instituições consigam se integrarem, fortalecerem as capacidades, melhorar a forma em que os dados são produzidos, geram uma troca e são usados. Então, em essência, a transformação digital do sistema não é só o uso de ferramentas, né? E agora, o que são as boas práticas ou como que entendemos elas? Estamos falando de decisões, ações que têm mostrado que conseguem contribuir para melhorar a qualidade, o escopo, a sustentabilidade do sistema. Mesmo que não são receitas rígidas, podem ser guias que podem ajudar a evitar erros comuns, adaptar melhor as soluções ao contexto real em que estão funcionando os sistemas de registro civil e estatísticas vitais no país. E também qualquer processo de transformação digital é regido pelos princípios e o PAS tem formado esses 8 princípios diretores da transformação digital do setor saúde. Precisa estar focado nas pessoas, inclusive esse processo de proteção da privacidade, assegurando a qualidade do dado, precisa ajudar com a interoperabilidade e deve ser sustentável no tempo. Para garantir esse accountability. E esses princípios, o uso, pode ajudar para diferenciar uma adequada digitalização e um processo de digitalização superficial. Né? Desde a perspectiva do setor saúde, o sistema tem um ponto crítico, porque é no setor saúde onde é gerado esse passo primário. A maior parte dos eventos vitais, nascimentos e óbitos acontecem nos sistemas de saúde e são certificados por um doutor ou por outro profissional da saúde autorizado para esta. Mesmo quando os eventos vitais não acontecem dentro do setor saúde, sempre vão ser vistos, em primeiro lugar, por um trabalhador de saúde. Por isso, a qualidade dos sistemas do registro civil e estatísticas vitais num conjunto depende principalmente da qualidade de dados produzidos nesse primeiro momento e que depende muito do setor saúde. Podemos ir enumerando, digamos, quais são as boas práticas Então, conseguimos enumerar quais que são essas boas práticas para começar um processo de digitalização e transformação digital. A primeira, para conseguir entender como que funciona o sistema de registro civil e estatísticas vitais, implica um mapeamento do processo total, desde o acontecimento do evento vital até a produção das estatísticas vitais. Esse exercício, em conjunto com todos os atores,
con com registro pessoal da área civil, da con saúde, do personal registro de civil, las oficinas de pessoal também dos estadística, escritórios de con otros estatística funcionarios del e outros Estado que pueden funcionários do estar Estado que vinculados podem al estar proceso de vinculados ao registro civil y processo las do estadísticas vitales. Por registro ejemplo, civil e oficinas estatísticas vitais, gubernamentales que se por encargan exemplo, de la escritórios identificación governamentais de las encarregados da personas, identificação pero das pessoas, principalmente con quienes tienen a cargo mas la principalmente certificación aqueles que estão médica, por ejemplo, encarregados del evento da vital, certidão o médica de um el evento registrador vital, civil, que es ou el que a se encarga de pessoa recibir a la encarregada madre do o registro al civil que familiar recebe del as mães fallecido ou o familiar y que daquela realiza el pessoa proceso que de faleceu inscripción, e que porque faz conocen en esse detalle cadastro, esse cuáles registro, son las porque eles acciones y los conhecem em pasos detalhe quais que são as ações e os que se passos realizan que para são cumplir con este feitos para proceso. Y cumprirmos en com este esse ejercicio processo. podemos identificar demoras, E nesse vacíos exercício conseguimos normativos, identificar lugares donde el dato demoras, puede vácuos perderse o puede normativos, lugares onde o dado deteriorarse. pode ser perdido ou Una danhado. segunda buena práctica Uma segunda es boa pasar prática também efectivamente é de los passar formularios efetivamente desses electrónicos formatos eletrônicos, pasar de los formularios en papel a los formularios electrónicos porque passar desses ofrecen formatos em papel mucha para uns ventaja, eletrônicos, mejoran la porque fornece legibilidad, vantagens, melhora a obligan a rellenar los legibilidade, campos que son obriga também importantes, a pueden preencher campos automáticamente registrar importantes, la pode fecha y la automaticamente hora registrar en o la que se está horário e realizando a la data em que está sendo certificación, feita a identifica certidão, al identifica também usuario, o usuário que tanto está pedindo, a la madre del a, recién a mãe nacido do o recém-nascido al ou fallecido a a partir de sus documentos pessoa que de aparece identidad, na pero no certidão es de óbito solo a partir dos digitalizar un documentos de formato de identidade, papel, mas como não é sucede só ahora digitalizar um con un formato de papel formulario e virar electrónico, agora sino num formato aprovechar todo el eletrônico, mas é entorno aproveitar digital para mejorar la todo calidad o contexto y la digital para oportunidad melhorar a del dato. qualidade e Y oportunidade esto dos dados. implica, E pues, isso que en implica ese também, então, proceso, que nesse una processo, buena práctica, al uma boa momento prática, de ao transitar del momento papel hacia de passar do papel hacia los formularios para os electrónicos es formulários tener también de eletrônicos e forma que no correspondente formulário reglas eletrônico de vão conseguir consistencia. estabelecer Por regras ejemplo, de para consistência. Por ciertos exemplo, contextos para clínicos o alguns diagnósticos contextos relacionados con clínicos ou edad diagnósticos y sexo. relacionados Es com a importante idade que e o sexo. Não enfermedades é propias pouco de la comum mujer que se doenças atribuyan a próprias da mulher, por varones, ¿no? exemplo, sejam O atribuídas a enfermedades de los homens, adultos a los ou niños, doenças dos o al adultos para revés. crianças, ou Entonces, caso un contrário também. formulario electrónico Mas también então, va um a formato permitir eletrônico vai incorporar el permitir uso de então catálogos, incorporar tal esse vez uso de interoperar con otros catálogos, sistemas para interoperar com poder outros usar sistemas, catálogos que el país ya tenga também estandarizados. para Por usar uns ejemplo, catálogos que para o país tenha identificar la padronizados ubicación para o para identificar identificar a a las localização ou personas. também as Y también pessoas. alertas que nos E também vayan a uns alertas permitir que podem nos prevenir ajudar errores para antes de prever ingresar esses los erros datos al antes de sistema. ingressarmos os dados no sistema. Eh, un error, una buena práctica también es Um diseñar erro, para uma boa contextos prática reales. também é Un error desenhar frecuente para es contextos reais. considerar Um que erro comum é los eventos considerarmos vitales solo ocurren en los que os eventos vitais servicios de acontecem salud só nos serviços de y a veces saúde, en né? servicios de salud E às vezes urbanos, ¿no? nos Grandes, serviços de saúde públicos, urbanos, pero não grandes públicos, los nacimientos y las mas defunciones aqueles pueden nascimentos e ocurrir os óbitos podem en la acontecer comunidad, na en el hogar, comunidade, né? en las áreas rurales, No, en no territorios lar, indígenas, em áreas en el rurais, sector territórios privado. indígenas, Las muertes por causas em áreas externas que son privadas, vistas por também mortes por causas determinación externas legal. que são Entonces, conferidas pela es necesario medicina legal reconocer esa e diversidad precisamos então de reconhecer essa contextos diversidade de para contextos ofrecer soluciones para que se puedan oferecermos adaptar a soluções cada que una sejam de adaptadas estas para cada uma realidades, dessas ¿no? realidades, né? Otra buena práctica es asegurar la Outra boa prática é interoperabilidad. assegurar a Si ya tenemos interoperabilidade. Se un já sistema temos um de sistema información de informações, por exemplo, electrónico, eletrônico, este debería esse deveria conectar conectar a los e principales actores, conectado al com os sector salud, principais al registro atores, o civil, setor a la saúde, oficina de o estadística, registro pero civil, también a otras o escritório de estatística, instituciones mas também outras que instituições nos pueden que facilitar, poderiam a nos veces, por ejemplo, facilitar, às las vezes também, oficinas de registro os civil escritórios, también por son exemplo, de encargadas registro de la civil, identidad en encarregadas algunos da países y identidade em otras, alguns países, em la outras, identidad está a a cargo de identidade otras está encarregada dependencias. para outras dependências.
Sin embargo, a través de né? la interoperabilidad Porém, se com a puede interoperabilidade, conseguimos hacer que el sistema, fazer com que o ingresando sistema, la cédula de ingressando identidad de la o número de madre o del identificação da fallecido, mãe pueda ou cargar da automáticamente pessoa que los morreu, datos y también consiga esto carregar permitir automaticamente os incorporar la dados e función de manera consiga segura identificar informações de y forma segura reducir e duplicidades, mejorar diminuir consistencia. duplicidade, melhorar En general, consistência também, acelerar em geral, la producción melhorar de também datos a que puedan ser produção de útiles. dados que consigam La ser transformación úteis. digital A también transformação depende digital também fundamentalmente de las depende personas fundamentalmente das y por pessoas. eso el E por isso, fortalecimiento também o de capacidades fortalecimento y la das alfabetización capacidades digital e es una alfabetização condición digital é uma básica. condição Tienen crítica. que los médicos capacitarse en el Tem correcto que os llenado doutores del estão certificado treinados no preenchimento de adequado defunción, porque da de otro certidão de modo los óbito, porque mismos do errores contrário, que os suelen mesmos cometer erros que são cuando cometidos hacen la quando certificación faz médica en a formularios de papel certidão pueden seguir médica no formato de papel, realizando vai continuar cuando sea acontecendo de também manera no momento que electrónica. vão Los fazer de forma codificadores deben eletrônica. Os capacitarse en el codificadores uso então de la precisam CIE-11 treinamento, formação en no uso herramientas da automatizadas para CIE-11, la CIE-11 codificación de las e causas ferramentas de la muerte automáticas y para a codificação das principalmente para la causas da identificación de la morte e causa também, básica principalmente, de para la muerte. identificar a Y esto causa se básica da hace a morte. través Isso é de feito diferentes através de diversos mecanismos, como ahora estamos en mecanismos, un como webinar, agora a estamos través de num cursos webinar, virtuales, através de a cursos través virtuais, también de através las também comunidades das de comunidades práctica. de prática, Otra né? E buena outra práctica es, boa prática de é, todas maneras, tenemos de que qualquer contribuir forma, a precisamos mejorar la contribuir calidad de para la melhorar a certificación qualidade médica, da certidão ¿no? Esto, médica, né? decíamos, depende Isso de estávamos las falando que competencias vai que los depender médicos das puedan competências que os adquirir. doutores Se consigam debe considerar adquirirem, que precisam identificar considerar esta secuencia que causal precisamos y la identificar causa essa básica de la sequência muerte. causal e a causa Si en básica este de morte. punto se Se nesse falla, ponto también falhamos, puede então fallar também pode toda la falhar estadística de toda a mortalidad. estatística e Por eso es mortalidade. Por importante isso que é que los importante médicos puedan que realizar os doutores esta consigam capacitación en el fazer essa correcto llenado formação del no certificado correto de preenchimento defunción. da certidão Bueno, de óbito, a uno certidão de de óbito. los Dos intereses que tenemos interesses que nós también en temos esta também transformación nessa digital transformação es digital poder é conseguir aprovechar toda la aproveitar todo potencialidad o que nos potencial que proporciona é la fornecido CIE-11, pela porque mejora CIE-11, la precisión y porque el detalle de la melhora a precisão e información, o detalhe tanto de das la informações, morbilidad tanto da como de la morbilidade, por mortalidad. exemplo, quanto Por eso esta mortalidade. transición Então, debe por ser isso, essa cuidadosamente transição preparada. Ya precisa vimos ser cuidadosamente en el preparada. Já webinario vimos no anterior la webinar experiencia anterior, na de experiência Chile do y Chile, todo lo que se e requiere, la tudo que capacitación de é los usuarios, preciso, o la treinamento dos trazabilidad usuários, de las traçabilidade versiones das y el versões trabajo también e de o hacer la trabalho também de comparación de la fazer a codificación comparação da con la codificação CIE-10, es com a decir, la CIE doble 10. Então, codificación en el proceso de dupla transición y codificação la no processo de comparabilidad. transição para comparabilidade, né? Y aprovechar E el aproveitarmos uso de o herramientas para uso la de codificación ferramentas para automatizada, codificação como IRIS automática, o como DORIS. como Ya Iris existen ou DORIS, versiones que já de tem IRIS para la versões CIE-11 de Iris para a o CIE-11 DORIS, y estos ou juegan un papel DORIS, e isso importante tem um papel para importante seleccionar para a seleção adecuadamente la causa básica de adequada la muerte, da ayuda a causa reducir básica la de morte e variabilidad ajuda a y diminuir a mejora la variabilidade comparabilidad e melhora a de los datos, comparabilidade ¿no? dos Para dados, eso né? también Para isso também ayuda esta buena práctica. ajuda essa boa prática. Pero una de las cosas Porém, más uma das coisas importantes, mais más importantes que allá temos aí, de los procesos de além dos digitalización, processos de es digitalização, que é que necesitamos precisamos construir una gobernanza construirmos clara. uma governança clara. Necesitamos establecer acuerdos Precisamos estabelecer interinstitucionales acordos entre los principales interinstitucionais actores del entre os sistema de principais registro atores civil do y de las sistema de estadísticas registro civil e vitales. estatísticas Se requiere vitais. definir un marco legal que Precisamos reconozca, definir por um marco ejemplo, la legal que validez del reconheça, por uso de los exemplo, a documentos validade do uso electrónicos, nos la formatos validez de eletrônicos, las a firmas validade também das electrónicas o assinaturas referentes eletrônicas, digitales que essas se vayan assinaturas a digitais também, utilizar, que vão ser utilizadas, cumplan con que garantizar la cumpram protección de com los datos garantir a proteção y dos también dados que e puedan também regularse que la consigam interoperabilidad. regular a interoperabilidade
Muito dessa transformação digital vai depender fundamentalmente de uma visão compartilhada. Como que vamos ver mais na frente, numa slide. E outra boa prática é, por exemplo, a implementação desde o início de um sistema de monitoramento que é preciso medir esse escopo também. E quando conseguimos essa transição aos sistemas digitais, queremos saber quantas certidões médicas estão sendo feitas em formatos de papel ou formatos eletrônicos. Queremos ver, medir essa cobertura do sistema, quão completo os dados gerados, a oportunidade, quão oportunos são e quanto tempo levava quando usamos formatos em papel e quanto tempo agora, né? Então, também quantos usuários novos estão adotando esse novo sistema, e isso vai permitir corrigir problemas, escalonar também com evidência e mantermos processos ao longo prazo. Agora, poderia enumerar essas como boa prática, né? Mas também precisamos considerar riscos e erros que podem acontecer no processo, né? De transformação digital. Nós sabemos já que se ingressamos lixo nos sistemas, vamos ter também coisas ruins na saída. Então é importante reconhecer os riscos, digitalizar processos e redesenhá-los. Mantermos durante muito tempo essa dupla carga, porque ao início de estabelecermos esses primeiros pilotos, gostaríamos de manter e continuar usando o papel e o formato eletrônico ao mesmo tempo. E não é adequado nos sistemas de certidão médica, porque precisa de documentos únicos, não investir muito em alfabetização digital ou ignorar a realidade territorial, os contextos como nós tínhamos falado. E também considerarmos que o software não vai reemplaçar o juízo clínico. Por isso, a ênfase no treinamento dos doutores, no preenchimento de certidões nas causas de morte, na identificação adequada da causa da morte. A transformação digital precisa continuar com uma lógica organizada, precisa de um roteiro e precisa partir de um diagnóstico, como nós falamos, de um mapeamento dos processos de identificação dessas brechas e, a partir delas, o redesenho a um fluxo desejado. A alfabetização digital não é um evento único, é um processo continuado e, às vezes, em espiral desse processo. Nessa última parte, pode ser, então, que talvez seja preciso também conseguir identificar esses fatores que podem afetar também os processos de transformação digital. Primeiro, estava aí, não deixei as boas práticas, bom, estavam numeradas numa ordem, mas a ordem é mais sequencial, porém, um dos aspectos importantes é a governança. E porque um relacionamento fraco entre os atores vai gerar uma pouca comunicação dos níveis operacionais e diretivos. E isso pode afetar, logicamente, a falta de uma visão compartilhada, de um uso de tecnologia inadequada, a falta de avaliação e uma pobre cultura institucional. E então, pensando nisto, os fatores de sucesso precisam ser essas relações sólidas entre todos os atores, a participação próxima e cedo de todos os atores em todos os processos. Essa transformação digital que não depende só de incorporar tecnologia, mas de termos uma visão compartilhada de conseguirmos desenhar os formulários sobre a base do redesenho do processo atual.
¿no? De assim como aprender está durante la implementación estabelecido, de también aprendermos y durante a de poder implementação também consolidar e una cultura conseguirmos institucional consolidar que uma se pueda cultura orientar al institucional que cambio, consiga ser ¿no? Estos son focada na factores mudança. Esses são de éxito que fatores se han de identificado sucesso que en têm otros sido procesos de identificados transformación em outros digital processos de para la salud transformação y digital que son para a saúde aplicables e que são completamente aplicáveis al totalmente proceso de transformación no processo digital de del sistema transformação de registro digital civil do y sistema las de registro estadísticas civil e das vitales. estatísticas Para vitais. terminar con Para esta finalizar com presentación, essa apresentação, resumo então, estas vou 5 resumir essas ideas. 5 Primero, que la ideias. transformación Primeiro, digital que a es un transformação proceso digital é um processo, institucional, então, no es un institucional, proceso não é tecnológico. um processo Por eso tecnológico. es que la E por isto gobernanza é que del a sistema tiene governança que tener do un papel sistema precisa protagónico. de um papel La calidad del protagônico. dato debe A qualidade diseñarse dos desde dados el precisa inicio. ser desenhada desde Para o início. eso es Para isto, importante é poder muito mapear importante los conseguir procesos, fazer um mapeamento identificar dos las brechas, processos, rediseñar, identificarmos as observar ese brechas momento que e puede estar identificar, afectando la calidad observar de qual momento de ese pode ser dato. afetado a qualidade dos dados. Tercera es fortalecer las A capacidades de terceira é alfabetizar fortalecer as capacidades, digitalmente a los médicos, a alfabetizar los digitalmente os codificadores, a los doutores, os ingenieros codificadores, os engenheiros responsables del software. responsáveis Entonces, do esa software. capacitación es Então, muy esse importante treinamento é tão para la importante tecnología que se va quanto a a aplicar. tecnologia que vai ser aplicada. La interoperabilidad y A la gobernanza interoperabilidade e a son governança condiciones são condições fundamentales del proceso fundamentais de do transformación processo de digital. transformação No digital. puede, a veces, Não pode, una entidad às puede vezes, uma avanzar entidade más que otra. avançar Es decir, mais a do que veces outra. este proceso de transformación digital Então, às avanza más vezes, rápidamente en el esse sector processo salud de que en transformação el digital avança registro mais rapidamente do civil setor saúde o al revés. que no Sin registro, embargo, do que no es registro civil, ou ao necesario contrário, porém, que é los sistemas preciso que os interoperen. sistemas ¿No? Y eso sejam está basado en la interoperáveis. confianza y la Isso é confianza está baseado basada na confiança, e en essa acuerdos confiança é interinstitucionales, baseada en la nesses acordos gobernanza. Por eso es interinstitucionais, importante los na comités governança. Por isso que é nacionales de importante os estadísticas comitês nacionais vitales de o estatísticas las vitais mesas de trabajo ou de essas estadísticas mesas de vitales trabalho nacionales donde das estatísticas todos vitais pueden nacionais, tener onde todos allí un consigam papel, ¿no? ter Para um discutir papel y recordar la para quinta idea que discutir. siempre el objetivo final E de un lembrar o sistema quinto de é que o registro objetivo civil final, o intuito, de é estadísticas proteger vitales os son los direitos, ciudadanos. El objetivo es né, do proteger registro los civil. São os derechos cidadãos. E y proteger esses direitos e, desde el punto de vista de la salud, desde um mejorar ponto pues de la vista salud da y saúde, melhorar essa fundamentalmente a la saúde, né, salud e pública. fundamentalmente essa saúde Muchísimas pública. gracias. Eso es lo Muito que quería obrigado. compartir E é isto con que ustedes queria y compartilhar hoje com estoy vocês. atento de E pronto a alguna estou pregunta. aqui atento às perguntas que Muchísimas tenham gracias, Javier. vocês. Gracias Muito por esa obrigada, presentación Javier. y Muito valiosa. obrigada por essa Bueno, apresentação tenemos el tão área de clara e preguntas y precisa. respuestas Temos a área abajito, de por si es que perguntas e alguno de respostas na ustedes tiene parte inferior alguna da tela, consulta. no botão de Q&A. Bueno, Se vocês tiverem llevamos, alguma creo que mensajes muy consulta, alguma pergunta, importantes el día de hoy de que la levamos transformación mensagens digital importantes no es hoje de que a solamente pues transformação digital não tecnología é ni só, informática, então, como muchas veces se tecnologia nem piensa, ¿no? informática, como Se muitas tiene que vezes tener pensamos. gobernanza, Precisa esa ter capacitación al governança, esse personal, treinamento, essa tener calidad formação de do pessoal, datos, ter qualidade articular de dados, institucionalmente articular y pues el institucionalmente uso inteligente de los estándares e y o el uso seguimiento, ¿no? inteligente dos Entonces, padrões mientras e o esperamos, Javier, segmento. algunas Então, enquanto preguntas, esperamos, yo Javier, sí algumas te quería perguntas, preguntar, eu queria ¿cuáles crees tú que perguntar son los quais que errores más você frecuentes cuando acha un que país são o una esses erros institución mais intenta frequentes quando um digitalizar país ou uma justamente estos instituição procesos tenta sin haber digitalizar previamente justamente esses fortalecido processos estas sem áreas de ter previamente gobernanza, a lo mejor de fortalecido essas áreas de trabajo o governança, la fluxo calidad de de un dato? trabalho ¿Cuál crees tú que ou son qualidade estos dos errores dados? más Quais que são frecuentes? esses erros mais comuns? Bueno, a mí me parece que un error Bom, muy frecuente eu es justamente acredito la que um falta de dos erros mais coordinación comuns é essa falta de institucional, coordenação ¿no? institucional mesmo. La escasa É comunicación a que pouca puede comunicação existir que pode existir entre los diferentes entre os actores y diversos también atores e entre el também nivel operativo entre o nível operacional y e el nivel o directivo, nível ¿no? diretivo, También né? Também no contar con objetivos não ter objetivos claros, claros desde o que início, no haya una porque não tem alineación um entre lo que esperan alinhamento entre los o que é actores. esperado pelos También atores.
Também, uma coisa com a qual a gente vai enfrentar é uma resistência a mudanças, né? Às vezes porque não tem um sentido comum do propósito, do objetivo, ou um erro em não considerar os diversos cenários nos quais acontecem esses eventos vitais. E então, a digitalização pode ser incompleta nesse sentido. A falta de monitoramento também, falta de monitoramento e avaliação não permite saber quanto que estamos avançando no processo. Perfecto. Tenemos también aquí una Ótimo, então pregunta de temos aqui Consuelo mais uma Orellano, pergunta de y Consuelo es que una Orellano, vez que ya se han e é tomado que en uma cuenta vez todas que estas buenas já prácticas se levaram em conta y ya todas se han essas boas implementado los práticas e sistemas foram de registro, implementados certificado os sistemas electrónico de de nacimiento y cadastro, certidão defunción a nivel eletrônica, nacional, de nascimento e ¿cuáles óbito no creen que nível serían nacional, quais más que bien las vocês buenas prácticas para acreditam que são essas sostener esa boas práticas implementación y para mejorarla manter essa en el tiempo? implementação e melhorar no tempo? Bom, Importante é este muito proceso, ¿no? importante esse processo. Se puede iniciar siempre con un Conseguir piloto, iniciar sempre com um piloto, sin embargo, né? Piloto é uma los boa opção. pilotos pueden E ocurrir geralmente os en los pilotos servicios de salud acontecem nos y en los serviços servicios de ya más saúde grandes e nos serviços que de saúde, cuentan aqueles de maiores que repente con todos têm, pode los ser, recursos todos os que se recursos tienen, ¿no? que Antes são de obtidos. Aí, emprender antes de um un empreender, escalamiento de começar com o del sistema a escalonamento nivel do nacional, sistema no hay que nível considerar nacional, también la precisamos infraestructura pensar também e tecnológica con la considerar que essa cada infraestrutura país tecnológica cuenta. com a Por qual cada ejemplo, país la tem. Por conectividad exemplo, a Internet. conectividade à Si internet, todas né? las Se regiones, todas as las áreas más regiões, alejadas as rurales áreas mais tienen afastadas, rurais, conectividad têm a conectividade Internet, à hay que internet, considerar então si precisa todas considerar tienen la se todas infraestructura têm a tecnológica infraestrutura adecuada, tecnológica si se les ha adequada, implementado con se tem sido computadoras implementada com en computadores, por cada uno de exemplo, em los cada um servicios, dos serviços. si el sistema Se o fue sistema diseñado para foi poder desenhado para adaptarse conseguir a estos adaptar com diferentes esses contextos. diversos Pero contextos. pienso Porém, eu la sostenibilidad depende acredito que a mucho también sustentabilidade vai de depender muito fortalecer la também de gobernanza a fortalecermos través essa de normas governança y acuerdos através de normas, interinstitucionales acordos y también interinstitucionais também de e também la vigilancia, el da monitoreo vigilância e y monitoramento la evaluación. Por eso yo e decía, avaliação. no Por isso que eu basta falava, que não ya é implementé, suficiente que sino já voy implementei, né? monitoreando Então, se mes a não mes estou cómo monitorando a voy cada mês, avanzando, cuántos como que estou usuarios nuevos avançando? tengo Quantos en el usuários sistema, novos tenho cuántos no sistema? certificados Quantas estoy certificações estou haciendo fazendo en forma electrónica y cuántos de están forma en papel, eletrônica e ¿no? quantos que estão ¿Qué ficando no provincias, papel? municipalidades Quais províncias, ya se han implementado y cuáles municípios têm sido faltan? implementadas e Entonces ese quais que monitoreo faltam? también es importante Então, esse para monitoramento asegurar esa também é bem sostenibilidad. importante para assegurar a Ok, muy sustentabilidade. bien. También tenemos una E pregunta de também Marcela temos uma Espinosa pergunta a da los Marcela aplicativos de Espinosa Iris y aos Doris. aplicativos de ¿Cómo Iris, se puede Doris, acceder como a que la consegue capacitación? aceder ao treinamento aí? Creo que eso lo puedes Eu contestar tú acredito mejor. que isso pode você Bueno, responder sí, melhor para do Doris, que eu. en la misma, Compradores, tanto né? para Iris y para Tanto Doris para en eles ambas quanto como páginas para web que Dores lo voy nas a duas poner páginas ahora web en las respuestas. que Se deixamos nas tiene pues el manual respostas. cómo Temos ingresar, então um pero manual para Doris también de tenemos como ingressar, videos mas en la para página Dores de temos la também OBS vídeos na y página en do la BAS. página justo E que na página, Mirna justamente, que presentó a el día Mirna de apresentou hoy de hoje, registro civil de OBS, de cadastro también civil, tenemos los links desse para registro civil ingresar da a UPAS, Doris, temos para os links também para donde aceder se a explica Dores, paso a paso onde cómo explica passo por funciona passo Doris, tanto la como que versión web funciona a y la Dores, a versión versão web, desktop essa y las versão APIs, ¿no? desktop Entonces e por as ahí APIs também. podrían ir. Ahorita yo les voy a Aí tirar conseguem, en las e respuestas daqui a pouco eu vou los links ajudar para que nas puedan ingresar. respostas dos links para Mientras ingressarem. pasamos a la siguiente pregunta, Javier. Vamos na próxima pergunta, então. Giovanna Huanca, te agradece mucho por Giovana esta Wanka, excelente presentación. agradeço por essa Y su maravilhosa consulta es, en el apresentação. marco de la E a pergunta é, no interoperabilidad, marco ¿cuál da sería la forma interoperabilidade, más qual que seria a eficiente de forma avanzar mais hacia eficiente la de integración de avançarmos sistemas? para a Ella da un integração ejemplo. dos Si sistemas? Ela sería fornece um exemplo, recomendable contar se é con una recomendado plataforma intermedia contarmos com gestionada uma por una plataforma institución que intermeia impulse la gestionada por uma gobernanza instituição que digital, como promove en el essa caso de governança Bolivia digital, es como la o caso da AGETIC. Bolívia, ¿Qué que é a RETIC. recomendaciones podrían Quais aplicarse en ese recomendações contexto? poderiam aplicar nesse contexto? Sí,
interesante la pregunta É sim de uma Giovanna, porque interessante pergunta da Giovanna, la interoperabilidad, porque a interoperabilidade, bueno, la más bom, difícil desde a mi mais punto de vista difícil do es meu ponto de la vista é a interoperabilidad que interoperabilidade se llama que é chamada institucional. O sea, sí, institucional. es fácil la Quer interoperabilidad dizer, é técnica, la fácil a interoperabilidad interoperabilidade semántica, técnica, a la interoperabilidade interoperabilidad que semântica, depende de la interoperabilidade tecnología. Ahí que están depende da las herramientas y tecnologia, estas se aí temos pueden as ferramentas e utilizar. essas podem Pero ser los acuerdos usadas, entre mas os las acordos instituciones entre que as van instituições que a vão interoperar, a interoperar, a veces dependen às mucho vezes depende de las muito personas das y pessoas, depende né? mucho de la E depende confianza y muito da depende confiança e vai mucho de depender lo que também decíamos hace un muito momento de do que contar con estávamos una falando no visión momento compartida. atrás, Por de eso contarmos com uma es que visão me parece que es compartilhada. importante Por isso que eu para eso la acredito que é gobernanza. Cuando importante hay para isto a entidades governança. Quando como tem la entidades Artiken como a Artiken en Bolivia o en na otros Bolívia, países em existen Bolívia los ou outros ministerios países, de tecnologías existem de la esses información, ministérios de MINTIC, tecnologia o aquí en el da Perú, por informação, ejemplo, MINTIC, ou aqui em tenemos en Peru, la por exemplo, PCM temos na PCM un organismo que se encarga um organismo de todo lo encarregado que es de tudo que tem a ver los procesos de com os transformación processos digital. de transformação digital. Hay herramientas, o Existem sea, viendo la parte ferramentas tecnológica, que na lo que parte pregunta Giovanna, tecnológica que o que Giovana le permiten al pergunta, Estado que permitem ao Estado compartir la información compartilhar que le es as propia para informações diferentes que é própria sistemas. para diversos Por ejemplo, sistemas. Por exemplo, aquí através en el Perú, aqui no es lo que Peru, conozco y que puede que ser eu similar conheço e que eu en otro poderia país, existe falar una que pode ser plataforma de parecido em outros países, interoperabilidad que está a existe uma cargo plataforma de de la Presidencia interoperabilidade Consejo que de está Migración, encarregada que le pela permite presidência ou Conselho al de registro Ministros, que civil, por permite ejemplo, o registro civil, por exemplo, compartir información compartilhar de su base de informações, datos essa base a de sistemas dados, a estatales en los sistemas que estaduais los sistemas nos quais pueden o ingresar sistema el pode documento de ingressar identidad de las documento de personas y identidade cargar das la pessoas e información carregar de essas estas personas para informações dessas diferentes pessoas para trámites, en el diversas caso que nos ocupa en el registro coisas, civil e no caso fiscales para la nosso, no certificación. registro civil de estatísticas Sí, vitais, para pero certidão, esto está mas regulado, isso entonces é son regulamentado, né? importantes. Então, eh, é los marcos importante legales y estos marcos esses legales marcos dependen después legais, e de esses marcos acuerdos entre legais las vão depender instituciones, ¿no? de Eso es acordos lo que entre hay as que fortalecer para instituições. E é isso que favorecer precisamos fortalecer los para procesos de favorecer os interoperabilidad. processos de interoperabilidade. Muchísimas gracias, Javier. Muito Tenemos obrigado, otra pregunta de Javier. Adriel Tem mais uma Ortegui. pergunta Para de mejorar Adriano la Olortegui. retroalimentación y Para análisis, melhorar a se está retroalimentação e implementando análise, estrategias de está acceso a los datos de implementando los registros, estratégias como de por ejemplo acesso aos los datos dados de abiertos. registro, como os dados abertos. Bueno, esa es una buena práctica también, no la Essa é uma hemos boa prática incluido também, não temos porque incluído, en esta presentación me he porque centrado nessa en apresentação en que me el proceso foquei termine en las em estadísticas que o vitales, ¿no? processo finaliza Pero nas estatísticas en favor vitais. de una buena práctica que es Porém, em justamente la favor de uma boa transparencia, la prática, que é trazabilidad, justamente a la rendición transparência, de cuentas, ahm, a, es muy importante a que los traçabilidade, datos puedan essa parte de prestação disponibilizarse de contas, en é plataformas de importante que os datos dados abiertos. sejam fornecidos também Cada país em debería plataformas de tener dados abertos. una Cada país plataforma deveria ter uma de datos plataforma abiertos de en dados donde abertos, onde los investigadores, la academia, os los mismos pesquisadores, a academia funcionarios e os de mesmos los diferentes funcionários, sectores puedan trabalhadores de diversos acceder, ¿no? setores consigam aceder a las bases de para datos. essas bases de Recientemente, dados. bueno, aquí en el Perú Recentemente, e bom, se aqui ha no Peru, publicado un foi manual para publicado la um manual para pseudo-anonimización, de modo que se puede usar esa base de pseudo-anonimização, para datos aplicando conseguirmos usar ciertas reglas essa que te base de permitan dados aplicando identificar umas a cada regras uno de que permitem o identificar sea, cada a um, identificar, no identificar a identificarmos las personas basicamente não propiamente, as sino pessoas identificar los diretamente, mas registros únicos. identificar Eso esses es lo que nos registros interesa únicos, que é o que nós para temos el interesse análisis. para o análise, né? Hay ciertos datos que Existem todavía alguns no se dados que disponibilizan, ainda pero creo não que eso también são forma disponibilizados, parte mas de eu los acuerdos acredito que que cada isso também país faz deba parte dos tener, pero sin acordos duda que una cada buena país práctica precisa es ter, poder mas tener sem dúvida, plataformas de uma datos boa prática abiertos. é termos plataformas de dados Muchísimas abertos. gracias, Javier.
Muito Ahora tenemos obrigada, una Javier. pregunta más E agora de temos mais Francisco uma Fon pergunta do y quiere Francisco saber Fon cuál es tu e experiencia quer en saber qual que é relación a a la sua adopción experiência de la enquanto a transformación adoção digital dessa en transformação salud digital del sector em saúde privado do versus el setor sector privado público en versus o América setor Latina, público na ¿no? América ¿Cuál de los Latina. dos ha podido Qual avanzar dos más dois rápido consegue y cuáles avançar mais considera que rápido son los principales e quais você incentivos para considera esta que são os transformación? principais incentivos para essa transformação? Bueno, en general, en cuanto a los procesos Em geral, de transformación enquanto aos digital en processos de salud, transformação es digital em probable saúde, que el é sector provável privado que o tenga setor mayores privado ventajas en tenha cuanto a los maiores sistemas clínicos, vantagens enquanto aos ¿no es sistemas cierto? Porque clínicos, no né? tienen, no dependen, Porque digamos, eles não de dependem otro, de, de redes muy de grandes redes o muito tal vez tienen grandes, poblaciones más ou pequeñas pode con ser quienes es que más tenham fácil populações conseguir los menores sistemas de e que é mais registro fácil então médico implementar electrónico. Sin sistemas embargo, de registro médico en la mayoría de eletrônico. nuestros Porém, países los na maior sistemas parte dos de nossos salud países, os sistemas de son saúde sistemas fragmentados. Entonces, são tenemos sistemas al fragmentados. subsector público Então, que a su temos o vez se puede subsetor subdividir público, que pode en ser otro dividido sector de la num seguridad social y a subsetor veces da hay segurança social seguros, e às no vezes hay tem un seguro social seguros, não único, sino tem seguros um seguro por social sectores, lo único, que complejiza mas más, seguros por setores, o por que ejemplo las faz mais unidades de las complexo, Fuerzas ou, por exemplo, Armadas. Entonces, as unidades das esa Forças forma de Armadas. organización Essas formas de en América organização Latina na América dificulta Latina faz que el mais sector difícil que o setor público pueda público desarrollar procesos de consiga transformación desenvolver digital tan processos rápido de como lo pueden transformação hacer digital tão los rápido sectores quanto privados. os setores Sin embargo, privados. Porém, la mayor a información maior informação sobre la población da es população, la mayor cantidad o la mayor parte de la población, la mayor a maior proporción de la parte población da se atiende en população servicios é públicos. De atendida em ahí que serviços es públicos. importante Daí que é importante, então, potenciar los procesos de potencializar o transformación processo de digital en salud transformação en el sector digital em público. saúde no setor público. E temos Comentarios também de Sandra Mercado, dice comentários casi da siempre se Sandra Mercado, interopera con el que quase registro sempre é civil, ¿no? interoperado Para com o hacer estas registro civil validaciones de para identidad fazer essas y validações que es de diferente en cada identidade país. En e Colombia, que como é ya menciona, diferente em cada también lo país. Na maneja el Colômbia, DANE. como já falou, é Y manejado tenemos pelo una DANE, que é o pregunta organismo también de encarregado Fernando na Colômbia. Ponce. E temos ¿El uma pergunta sistema mais do ANACOT Fernando Ponce. ayuda O al buen sistema criterio de ANACOT la causa de ajuda mortalidad? com o bom critério de causa de mortalidade? Sí, pero esto es el sistema ANACOT. Sim, olha, mas Creo o que es sistema un sistema que nos ANACOT ayuda é um sistema que al nos análisis ya ajuda de la a data una análise vez já que dos la data dados, se ha, uma vez o sea, que se ha os dados producido, ¿no? são Yo me he produzidos. referido más E al eu me recorrido referi mais del ao dato, percurso desde do la generación dado, del dato desde a primario geração dos hasta la dados consolidación de principais estadísticas vitales, até a pero cuando las bases consolidação de estatísticas datos vitais, mas quando as ya bases de existen, dados já se pueden existem, someter essas podem ser aplicaciones como submetidas a Anacott que aplicativos como permiten Anacott, rápidamente que o ajuda automatizadamente rapidamente ou de forma hacer un análisis, por automática ejemplo, fazer de uma toda la análise estadística de la da mortalidad, ¿no? estatística Medir da cobertura, mortalidade, calidad, de causas de cobertura, muerte, qualidade, etcétera. Se puede causas de morte, implementar eso etc. también, favorece el Isso pode ser tener, implementado e favorece também el ter transitar. O sea, se puede hacer transitar también con las bases de datos y formularios também hechos en el papel, pero com bases de va a ser dados mucho com de mayor calidad la informações de información que papel, surja mas vai de los ser de maior formularios qualidade a que electrónicos, ¿no? é gerada com Bueno, formatos eletrônicos. está bien. Muchísimas gracias, Javier, Muito por esta obrigado, excelente Javier, por presentación. essa Antes maravilhosa de despedirnos, apresentação. nosotros Antes de nos queremos despedir, agradecer a Bloomberg nós Philanthropies gostaríamos Data de for Health, agradecer porque, Bloomberg digamos, todas Philanthropy estas Data for Health, presentaciones, la porque página todas web que essas han podido apresentações, esse visualizar en el inicio de website esta que vocês presentación, viram no ha início da sido gracias apresentação, también a la ayuda y colaboración de ellos. foi graças à Y ajuda no me deles, quiero ir realmente. sin Não antes gostaria de ir recordarles sem antes lembrar vocês cordialmente, perdón, que les cordialmente, voy a né? compartir mi Desculpa, vou pantalla, compartilhar a minha de tela só um que minutinho tenemos e un que próximo nós temos encuentro con el um próximo especialista, que en encontro este com o caso es Víctor especialista, Hugo que Álvarez, no caso vai que ser va o a Dr. brindarnos las Vítor Hugo claves Álvares, para la que vai nos transición fornecer de la essas CIE 10 a chaves la para a CIE 11 en las transição da Américas, CIE ¿no? 10 Este à encuentro CIE va a ser 11 el nas jueves Américas. 14 Esse de encontro vai mayo a ser las na 11 quinta, de la maio mañana, hora del 14, às este, 11 da manhã, y hora do leste, sea pues e vai ser una excelente então oportunidad
uma maravilhosa oportunidade para aprofundar justamente nesses aspectos chave para essa transição. E gostaríamos de convidar, então, ou compartilhar daqui a pouco o QR Code, e nesse QR Code vocês vão conseguir se cadastrar e também vão conseguir compartilhar esse chamado às suas equipes, tá? Vou deixar então aqui esse QR Code para que consigam se cadastrar e também gostaríamos finalmente convidá-los, todos, todas, para se cadastrar no listado de distribuição da comunidade de prática para registro civil e estatísticas vitais em América Latina e o Caribe, e deixamos aqui esse QR Code também nessa comunidade. Vão conseguir manter atentos com todos os próximos eventos que vamos fazer enquanto a materiais e todas as novidades da comunidade. Então, gostaríamos de agradecer muito realmente que vocês ficassem conosco hoje e muito obrigado com todos que fizeram possível fazer esse webinar, também as pessoas que fizeram a interpretação online, que foram bem difíceis. E a gente se vê numa próxima ocasião. Muito obrigada.